Olá, gente boa! Estamos com mais um ponto de encontro. E vocês já conhecem os convidados. Gênero Tinoco, publicitário, professor, Zé Dias Júnior, produtor cultural e funcionário público. Nós estamos aqui numa mesa de bate-papo para falar sobre um assunto que está todo mundo interessado. É só o que se discute. A campanha política passou e imediatamente, pela primeira vez, uma Copa em novembro, atropelou tudo e a gente fica discutindo como é que vai dar o Brasil, se o Brasil vai bem, se o Brasil não vai, Neymar está contundido, tem gente aí com a idiotice maior do mundo, querendo que o cara fique contundido porque o cara votou numa posição política diferente da dele. Quer dizer, eu quero lá saber se ele votou. Se fosse assim, eu não ia gostar de Pelé também, que apoiou a ditadura, Médici, Gás, o cacete. Luiz Gonzaga e Nelson Rodrigues. Pois é, então é o talento do cara. O que vale lá é o jogador. Neymar, como pessoa, eu não tenho a menor admiração por ele. Mas como jogador, aqui para nós é um craque. Qualquer time que é Neymar. Aí o Brasil fica com... O Brasil não, né? Uma minoria do Brasil fica com essa boçalidade, com esse radicalismo político de querer detonar o cara porque o cara não pensa igual a ele. Isso é uma besteira, maior do mundo. Mas bem, e aí a gente vai ver também na Copa a opinião de Gênero e a opinião de Zé Dias, quais são os times que estão mais arrumados, competitivos, que têm talento, que mostrou futebol em campo, porque já houve aí um bocado de zebra. Estão chamando até a Copa das Zebras. Eu não sei se elas vão continuar, mas que está assustando muito o time grande, tá. Então esse vai ser o nosso bate-papo aqui no ponto de encontro. Eu vou começar com o Zé Dias, porque ele chegou aqui dizendo a minha, Gênero, que se quiser chamar ele de João Saldanha, podia fazer a modéstia, né? Porque ele também já me disse que no Brasil inteiro quem entende mais de futebol e de música é ele. Né? Eu sei que ele entende muito bem dos dois, agora não sei se é o melhor do Brasil. Então, Zé, quem você acha que são os favoritos para essa Copa? Primeiro eu vou responder a agressão. Quem me fez a maior emoção com o João Saldanha foi você, quando eu era vereador, e deu um título de cidadão Avupiano Cavalcante. E você me mandou, eu trabalhava com você, você me mandou resolver um negócio. Avupiano quem deu foi Sérgio Diego, eu dei a João Saldanha. Aí eu saindo da Câmara Municipal, quando eu vejo na minha frente João Saldanha. Eu fiquei estupefato. E ele olhou para mim e disse, onde é o gabinete de Valber Júnior? Aí eu levei ele lá. Você também ficou muito feliz com a presença dele. E é bom que se diga, João Saldanha chegou para a solenidade, quando foi de noite, pegou um avião e foi embora. Com relação à seleção... Zé, peraí. Ele foi embora no outro dia. Ele foi com a gente, é porque eu acho que a idade está chegando mais cedo em você. Vê esse negócio de fumar cigarro. Ele foi pro Belanápolis. Ficamos numa mesa grande no Belanápolis, até de madrugada. O incrível é que ele estava sem fumar, porque o enfisema já estava adiantado nele, e estava sem beber. Duas coisas que ele gostava muito, fumar, beber, contar história. Agora, não ficou calado um minuto. É verdade. Ele ficou falando no Belanápolis, aquele tempo foi ótimo a conversa com o João Então Saldanha. pronto, eu estou ficando velho já justificado. Com relação à Copa, preste atenção. Nós temos até o momento 3 seleções acima da média. A Espanha, que jogou contra um time fraco, mas mostrou equilíbrio tático. A França, mesmo com os desfalques, demonstrou um bom jogo. E a seleção brasileira, que individualmente sobra na Copa. Temos os melhores jogadores em campo e no banco. Você vê que o Brasil tirou Richard, tirou Neymar, tirou Danilo e o time continuou com a mesma postura. Eu acho que para o próximo jogo, vou logo emitir minha opinião, Daniel Alves, se não for titular, Tite vai ter que se justificar porque convocou ele. E a outra, se Tite for audacioso, deve jogar com Rodrigo. Se for comedido, deve entrar Fred e adianta Paquetá. Mas a seleção disputa o título, pode perder, que é do futebol. Na Copa passada a gente perdeu para a Bélgica jogando melhor do que a Bélgica. Mas eu acho a seleção muito boa. E com relação a esse negócio de torcer para Neymar ficar contundido, Neymar é excepcional. Agora, se ele votou em quem votou, o problema é dele. Eu fui menino na música com o Luiz Gonzaga apoiando a ditadura e nem por isso deixou de ser genial. No teatro e no cinema, Nelson Rodrigues tinha um filho preso e apoiava a ditadura, rapaz. Então uma passagem maravilhosa, né? Porque ele era amigo dos generais, tem duas coisas, né? Nelson Rodrigues era genial, independente do que ele pensasse assim do ponto de vista político.
Ele, por exemplo, trabalhava com o João Saldanha no Jornal do Brasil, João Saldanha do Partido Comunista Brasileiro, do nosso PCB, e ele, reacionário, conservador, nunca brigaram. Nunca brigaram. Democrata. Todo dia sentavam, discutiam, conversavam e acabou-se pronto. Quando chegava a determinada... E olha que eles tinham um temperamento forte, os dois, né? Mas não deram. Esse é um dado. O outro dado é que ele foi visitar o filho dele preso, que depois ele abriu um bar. Eu acho que você foi comigo, Zé. O Barbas. O Barbas, Nelsinho. Que Beto Carvalho estava lá. Beto Carvalho estava lá, barbudão e tal, era o Barbas. Ele foi e disse, meu filho, você vai sair porque você está sendo... Eu saí? Eu só saio daqui depois que meus companheiros todos saíram. Eu não sou safado não, nem covarde não, papai. Eu não saio daqui, eu fico aqui. Quer dizer, é uma atitude de dignidade que hoje em dia a gente deve lembrar para que as gerações futuras aprendam, né? E aí, Tinoco, você concorda com o Zé Dias nessa avaliação que ele está fazendo aí das seleções? Eu vou começar por esse comentário que você falou de Neymar. Eu acordo muito cedo, como você, eu sou madrugador, e eu acordei hoje cedo e estava lendo a Folha e o Estadão. Ambos os jornais têm um texto, um editorial da área de esporte, né? Um artigo em cima de Neymar. Um de Casagrande, nessa linha, desvalorizando a qualidade técnica do jogador Neymar, e o outro mostrando, de forma mais suave, mostrando quase a mesma coisa, do Estadão. E aí eu fiquei pensando, eu digo, mas rapaz, esse povo é maluco. Semana passada, no programa do Bom Dia CBN, lá na Rádio CBN, eu disse o seguinte: o melhor jogador em atividade que está nessa Copa chama-se Neymar. Ele pode até se consagrar como o melhor depois da Copa, mas o que está lá antes da Copa começar chama-se Neymar. Eu disse isso no ar, está gravado lá. Acho Neymar genial, concordo com vocês dois. A gente tem que... E nós temos essa característica, nós torcemos pelo bom futebol, pelo time que joga bem, pelos craques. Claro. Questão pessoal, questão política, não tem nada a ver com isso. Se a gente, nós, que vivemos aqui numa aldeia e que as pessoas são de um lado radicais, outras são grosseiras e outras têm uma disposição mais harmônica, se a gente fosse romper com as pessoas por conta de um posicionamento divergente do nosso, nós estávamos lascados. A gente tem um comportamento, até tem gente que faz isso, a gente tem um comportamento que é diferente, a gente valoriza as amizades. Você mesmo, Roberto, a gente tem uma característica sua, e eu posso falar, porque eu sou amigo seu da vida inteira, e Zé Dias também. Qual é a sua característica? Você é um cara de amizades de longo tempo, amizades duradouras. Por que a gente tem amizade duradoura? Porque coloca a amizade acima de qualquer questiúncula. Então essa é uma característica. Com relação à seleção brasileira, eu concordo com vocês dois. Eu acho que a seleção brasileira é favorita, não é a única favorita. Nós começamos a Copa do Mundo com 5 seleções favoritas, que eram Brasil, a Inglaterra, a França, a Bélgica. Qual era a quinta, Zé? Argentina e Alemanha. Argentina. Aí tinha duas abaixo dessas. Começando a Copa. Espanha e Alemanha. Aí, na primeira rodada da Copa, a revelação foi total. Por quê? Porque a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Eu botei no bolo 4-0 para a Argentina. Inacreditável, né? Eu botei no bolo 4-0. É gente que acompanha o futebol, eu digo, a Argentina vai meter um 4-0. E no primeiro tempo ela chegou a fazer 4-0, embora tenha sido anulados 3 gols. Terminou perdendo. A primeira etapa da Copa, ela mostrou que a Argentina e a Alemanha frustraram as expectativas. A Bélgica também. A França venceu bem. A Espanha surpreendeu com um jogaço, foi quem melhor jogou. E aí veio o Brasil, e o Brasil não nos surpreendeu porque nós estávamos esperando isso. Embora tenha jogado bem, foi o primeiro jogo, foi um jogo difícil, porque a Sérvia é um time que toca muita bola, prendeu um time bem montado. O técnico da Sérvia, Stojkovic, que jogou, era um cracaço. Se lembra Romário? Dele? Ele e Romário. Pois jogar com o Romário no Barcelona. No Barcelona. Ele dava a bola para Romário e o Romário fazendo gol. Ele era o garçom. Ele era o garçom. Acho que nós temos aí... Eu, por exemplo, eu estava colocando a Inglaterra como um time favorito. O jogo da Inglaterra contra os Estados Unidos foi fraco. O time dos Estados Unidos dominou o tempo todo. A Inglaterra jogou mal. Embora Harry Kane... Você sabe que eu não sabia. Sim. Vocês devem saber, que vocês estudam mais futebol do que eu. A Inglaterra, soube ontem, nunca venceu os Estados Unidos na Copa. Foi, verdade. Jogaram só 2 vezes, Robert. Jogaram 2 ou 3 vezes só. Agora, o que eu achei, a Inglaterra que não jogou bem, foi dominada, mas Harry Kane, que é o centroavante da Inglaterra, jogou muito bem o jogo. E outra coisa, estava no campo inteiro correndo. Ele raciocina diferente, ele pega a bola, ele dá cada infiltrada, ele é um cracaço. Muito além do que aparenta pra gente. Aqueles jogadores dos Estados Unidos jogam na Europa também? Alguns deles jogam. O número 10 é muito bom.
Jane, Pericitito, uma coisa assim. olha, Pericite. Eu trouxe, deixa eu dizer aqui, Zé, Pericite. Eu trouxe Rafael. Para ele ajudar nessas Porque, horas, né? não, porque Rafael, vou dizer uma coisa a vocês, engraçadíssima. Rafael gosta de futebol e ele pediu o álbum da Copa do Mundo e depois desse álbum ele fez, preencheu o álbum, terminou uns 2 meses, e ele estuda futebol. Então eu chego lá em casa, aí ele tá no YouTube, aí eu disse, você tá vendo o quê? Tô vendo aqui a história do PSG. Aí tem um vídeo no YouTube com 1 hora de duração, 1 hora e pouco, né? 40 minutos. Contando a história do PSG. Aí depois ele tá vendo do Real Madrid. O último era do Manchester, era? Era do United. Do Manchester City. Do Manchester City. Ah, do Flamengo ele já sabe decorar. Ele sabe então. tudo, já sabe tudo. Ele me perguntou sobre Zico outro dia, eu falei sobre Zico, sobre Júnior, sobre não sei quem. Diga ele sobre Dequinha, É. de Mossoró. Era de Mossoró. Craque do Flamengo. Rafael, você que é jovem demais, Cristiano Ronaldo, que chamam de craque, Ele veio perguntar não isso aí, amarrava a chuteira de Zico, a chuteira direita de Zico. Cristiano é um grande fazedor de gol, isso aí ele é perfeito. Agora, como craque é outra história. Com relação ao que Gené disse, eu vou ver como Romário veio. Perguntaram ele sobre Casagrande. Aí Romário Eu tô com o Romário também. quem é Casagrande Quem para tá na- falar de Neymar, rapaz? Não, Romário disse uma frase que é ótima, né? Houve uma entrevista com o Romário agora, não sei se você chegou a ver, Vó. Muito boa. O cara perguntando a Romário, eu vou dizer os nomes aqui pra você dizer se jogava mais do que você ou você era melhor do que ele. Aí saiu dizendo, aí ele disse eu. Aí não sei quem eu. Aí quando ele. Aí fulano, você saiu nem contra. Quando ele, o cara. Ele Ele é bem boção. mas é o jeito dele, né? Mas quando chegou em Ronaldo Fenômeno, aí ele disse, esse aí não. Por que é que eu tô dizendo isso? Porque é um país que teve um centroavante como Ronaldo Fenômeno, Maria. que teve um centroavante como Romário, como Tostão e como outros tantos. Eu até tenho uma frustração, Zé. Eu sou flamenguista, todo mundo sabe. Mas eu nunca perdoei Tele. Leônidas da Silva era centroavante? Era centroavante. Era. não. Eu nunca perdoei Não, Tele. Montenegro era um craque. Era cracaça, é Vavá, né? Eu nunca perdoei Tele Santana por ele ter botado Serginho no lugar que era de Roberto Dinamite. Do Roberto Dinamite no auge, que era um cracaço. Ele botou Serginho Chulapa. Roberto Dinamite Mas, mal. Jenner, Tá muito ruim. uma coisa que Saúde. deve ter frustrado o Tele é que durante as eliminatórias o centroavante era Reinaldo, que Mas era do machucou-se, nível de Ronaldo e de Romário. Reinaldo era Era diferenciadíssimo. diferenciado. Agora, ele colocar Serginho no lugar de Roberto Dinamite foi Foi um difícil. erro dele. Chulapa. Serginho Chulapa. O time era um timaço dentro do centroavante. Aí, mas são essas coisas do futebol que a gente não entende. E aqui pra nós, o time do Brasil individualmente, Richarlison tá longe como craque do resto do time. Craque. É claro, Richarlison claro. É um grande fazedor, Não, fazedor de gol. Claro, ele não é craque. Não, Ele craque vai se não. afirmar ainda. Agora, que postura ele teve no jogo passado. Jogou muita bola, Ave fez um Maria. golaço. Eu vi um comentário interessante pra vocês. Eu não sei se vocês viram. Neto disse uma coisa. Neto, que é esse que tá na Neto Band. é da Band. Eu não gosto muito dos comentários do Neto, não, porque. Mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu gosto de ouvir os comentários. Ele criou um assim. personagem, Ele criou um personagem, Neto Ele se deu Craque. bem Craque profissionalmente. Se deu, craque Neto. Aí ele disse o seguinte: aquela bola de Vinícius Júnior, quando Vinícius Júnior passou, ela veio com força. O Pombo, ele quis dominar a bola com a perna esquerda e não conseguiu. A bola subiu. E ele, com agilidade genial, ele virou e deu aquele chute belíssimo. Mas você viu o que ele disse depois? Foi o que ele disse. Ele disse, eu treino isso. Ele treinou com o Muito goleiro, bem, apareceu. Direto isso. Apareceu. Aí, Apareceu. Mesmo no treinamento do Brasil, na Itália, ele tá treinando. E antes no time, ele treina também. E saiu na televisão, ele Quer dizer, treina. não é nada improvisado. Não, é Agora, treino. Você vê como o cara é disciplinado. Craque é né? craque, Ele é. sabe o que quer fazer. Vamos, agora a gente aqui falou. Ô Zé, só uma coisa, você falou aí, realmente, essa seleção tem muitos craques. Eu considero Neymar o melhor de todos. Agora, tem um Vinícius Júnior, que é um Eu ia cracaço. falar isso agora, rapaz. Vinícius Vinícius Júnior. não existe. A postura dele, quando ele pega a bola e parte pra cima do lateral, é. Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu não sei se vocês prestaram atenção. Eu assisto muito jogo com o Vober. A gente sempre comenta antecipadamente. Eu disse isso agora nesse jogo, eu tava assistindo com o Gagal, meu irmão, a família, né? Aí eu disse, presta atenção que quando o Vinícius Júnior pega na bola, tem 2 jogadores em cima dele. Um na frente e outro atrás. Não sei se vocês viram isso, vocês notaram. Sempre muito bem O marcado. tempo inteiro com 2. Outra coisa, que aí vale aqui um registro. Neymar, pelo perfil dele, o que é que se imagina? Que Neymar vai jogar, porque as pessoas gostam de caracterizar Neymar como ele sendo o dono do mundo. Mano. E ele abriu mão da principal função dele para deixar Vinícius Júnior jogar. Quando é que Neymar joga no PSG? Na meia esquerda caindo pela ponta. Aí o técnico, né? Não, mas claro, mas o técnico chama e ele aceita. Porque se o cara não aceitar, aí cria um conflito. Ô, Gênio. O que é que aconteceu? Só um instantinho, só para concluir. Vinícius Júnior gosta de jogar naquela posição aberta pela ponta. Do mesmo jeito que Rodrigo gosta de jogar pela ponta direita. Os dois jogam no Real Madrid Neymar assim. também, né? E Neymar pela esquerda. Aí Neymar. Igual a Vinícius Igual a Vinícius Júnior. Aí o que é que ele tá fazendo? Tite
Deve ter chamado Neymar, e Neymar disse, não, vamos deixar. Ele fica naquela área que eu atuo, e Neymar veio mais para o meio. A idade também indica isso um pouco ou não? Neymar é muito novo, tem 30 anos, só, né? ainda está no... Tem 22. Agora, tem 22. Agora a gente fala, os dois gols Segundo do jogador mais bem avaliado do mundo. Eu vi um negócio lá falando sobre o negócio de futebol, quem fica interessado na Copa, né? Diz que o valor do passe de Vinícius Júnior é um negócio que eu não sei não. 792 milhões de reais. É mais já. Já Saiu uma mais nova agora, que tem um menino de 18 anos da Inglaterra, Esse é o mais caro. 1 bilhão e não sei quanto. 1 bilhão e pouco e o dele 792. Não, a diferença de Vinícius Júnior para ele é 1 milhão. É 1 bilhão e não sei quanto. Então foi depois desse jogo. Foi agora. Não, semana passada. Olha, a gente fala aqui de... Eu até tenho esse gráfico, A vou gente mandar fala depois. do gol de Richard, que as duas bolas saíram de Vinícius Júnior. Agora ninguém se lembra que quem construiu a jogada Foi Neymar. E outra coisa, Neymar não reclamou de ninguém o jogo todo. Neymar foi muito bem comportado. Não reclamou de pancada, não reclamou do juiz. Do juiz, nada. E é caçado do mesmo jeito. Ele Azar no primeiro foi. jogo, cacete. Ele levou 9 faltas nesse jogo. 9. Foram 11 faltas. Até onde eu acompanhei, acho que foram 11. Ele levou 9. Agora, Casimiro. Cracaço, jogou muita bola. aí perdeu para a Bélgica na Copa passada, porque Casimiro estava suspenso com cartão. Porque De Bruyne tinha chutado aquela Casimiro bola. jogou com muita bola nesse facilidade. dia agora. Deu chute na trave, fez tudo. A seleção Os brasileira. laterais, hein? Os laterais do Brasil. Os laterais aí eu vou. Pior geração que a gente tem. A gente perdeu o Arana machucado, que era Que é muito seria bom. titular. Lateral esquerdo, que é o do Atlético Mineiro. Lateral direito, a gente tá ruim. Não, a gente tem Marco Rocha do Palmeiras, a gente tem Fagner do Corinthians, É, a Gabriel, gente. Rodinei, tá Rafael, comendo Rodinei bola. jogou muita bola no Se Flamengo. fosse o momento, o convocado teria Rodinei. Se o momento Era pra ter do levado o momento Rodinei, eu acho. Rafael, o povo no Brasil diz que Cafu foi o melhor lateral direito do mundo. E ninguém viu o Leandro do Flamengo jogar, não. Leandro é melhor que Cafu. Porque Leandro, se tem sido campeão em 82, era o maior lateral da história. Deixa eu lhe contar uma história. Eu só fui ao Machadão uma vez, eu não gosto mais de ir a futebol, acho chato demais. Aí quando eu fui, tava Carlos Alberto Torres, capitão de 70. Aí Cid Montenegro, Lateral direito da seleção brasileira de 70, campeão do mundo. Cid Montenegro me apresentou a Carlos Alberto, eu fiquei emocionado. Simpático, né? Tive com ele. Simpático, aí eu olhei pra ele e disse, capitão, saiu a causa morte de Djalma Santos. Ele olhou pra mim e disse, o que foi? Diga, Djalma Santos foi outro grande lateral que foi campeão Mais do lateral mundo. esquerdo. Aí ele olhou pra mim e disse, o que foi? Eu disse, não, um jornal inglês disse que Cafu era o melhor lateral direito da história. Ele pegou, morreu de desgosto. Porque, rapaz, o cara que viu o Leandro jogar, ter visto o Cafu ser... E eu olhei... Cafu era um bom jogador, tinha boa performance, ponto. Ponto. Craque é outra história, gente. Craque é outra Ô, José, história. futebol é um negócio muito engraçado. Por exemplo, todo mundo acha que Roberto Carlos é um cracaço. Eu não acho. Roberto Carlos é lateral esquerdo. Grande jogador, mas eu não acho um craque. Nunca. Eu acho craque quem? Eu achava Júnior craque. Marinho Chagas. Marinho Chagas, que eu vi jogar. Milton Santos foi... Milton Santos eu não vi, né? Rapaz. É. O São Paulo... Leonardo, que era lateral Bom esquerdo jogador. do São Paulo, foi do O Flamengo. povo era melhor do que a Anchieta, do Alecrim. E a gente jogou no ABC também. Anchieta era... Quer que eu A diga? cria do Alecrim, né? É verdade. Agora a Anchieta... Eu vou dar aqui a tá no seleção. mesmo nível. Eu vou já dar, em vez de dar a seleção de 70, que é Era prazer. gente boa, Anchieta. Era. Morava ali em Lagoa Seca. A Chieta, lateral esquerdo do ABC, jogou muito tempo. Agora, o cara chamar Cafu de craque não viu o Leandro jogar. E sobre a seleção atual, a defesa do Brasil não levou um chute contra a Sérvia. O Brasil jogou muito bem. Embora eu tenha uma preocupação, que é a idade. Por exemplo, eu acho Daniel Alves excelente jogador. Eu jamais o levaria para a Copa do Mundo. Eu não levaria. Ele tem 39 anos, com todo respeito, não estou querendo. Vocês acham que Tite fez isso por quê? Gratidão. Gratidão. Olha, Não, eu acho que ele. Não, ele é um coringa. Independência e não. Olha, você vê que é o seguinte. Ele é um coringa, Tite ele joga em estreou várias. na seleção brasileira contra o Equador lá dentro. Gabriel Jesus fez 2 gols, livrou a barra de Tite. No jogo de quarta-feira, foi sexta. Foi sexta. Quando Gabriel Jesus vai entrar no lugar de Richard, Galvão Bueno diz assim: eita, eu quero ver Tite se explicar com a torcida do Flamengo. Porque o reserva natural Pedro. de Richard é Pedro. Mas Tito tem gratidão. Ele tem gratidão. Rapaz, Mas estranho isso, né, Zé? Daniel Você Alves. trocar a performance pela gratidão, se for verdade, eu acho que não é isso, não. Daniel Alves. Cita numa disputa. É, de não Copa do pode, Mundo, não pode, negócio sério. Daniel Alves
é o maior vencedor da história do futebol. Ele foi campeão olímpico há 2 anos atrás, rapaz. Zé. Ninguém se lembra disso. Ele foi no time que tinha o Pombo, que tinha Neymar, que tinha uns Não, craques. Neymar não jogou nessa segunda Copa, sabe não jogou a quem foi o primeira. Na Copa Olímpica ele jogou. Não, A que foi campeão? Bicampeão olímpico, não. Ah, campeão, tá certo. Vocês sabem quem foi o primeiro empresário de Daniel Alves? Não, tenho nem ideia. Pegou Daniel Alves, descobriu na Bahia, levou para a Europa, morou com Daniel Alves na Europa um tempo, era quem resolvia os problemas de conflito familiar e tal. Depois apareceu um tal de Gilmar, que foi goleiro de São Paulo. Sei quem é Gilmar. Bom goleiro. Que é meio mafioso nesse negócio. Ele pegou esse empresário, que era um cara assim, ingênuo na coisa e tal, aqui do Rio Grande do Norte, tirou o cara completamente da jogada. Deu uma mixaria o cara e tirou. Porque se ele tivesse sido profissional, se ele tivesse esse conhecimento, Gilmar o quê, hein? De São Paulo? Rinaldi. Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi, é. Pois é, aí pegou esse cara, tirou completamente o cara e aí assumiu o Daniel Alves. E o cara ingênuo, não sabia o que é esse trato profissional de contrato, não tinha advogado, não procurou orientação até dos amigos, sei lá. Sabe quem era? Vou dizer vocês aqui. Maurício Metterlink. Grande meu amigo, Maurício, gosto muito dele. Maurício Metterlink. Irmão do Pedrinho Foi pra Mendes. ele lá. Foi pra ele. E esse Gilmar, quando chegou lá, pegou o Daniel, deu um capilé. E claro que Daniel Alves também, quando começou a ver a rua de dinheiro, deu um capilé também, Maurício. Né? E Maurício continua aqui em Natal, gente, bom amigo nosso e tal. E Daniel ficou milionário. E esse Gilmar é empresário, não sei quantos jogadores. Daniel é referência mundial. Mas eu queria dizer o seguinte, eu falei sobre isso semana passada lá na rádio, no Bom Dia, Valber, e vale o registro. Por que eu falei com relação à idade? Eu disse esse seguinte exemplo lá, de você imagine a Brasil e França. Mbappé joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Não, aí é um Mbappé tem um motor de polpa. É um passeio. Quando o Mbappé botar com 20 anos, Mbappé deve ter 21, 22, se ele botar a bola na frente e ele botar velocidade, ele vai chegar... Ele não chega... Daniel Alves não consegue acompanhar. Essa é a desvantagem da idade. Ele cadencia o jogo, ele é preparado, ele sabe jogar. Talvez Tito tenha levado porque ele é um coringa. Ele pode jogar de lateral, ele pode entrar na ponta direita se precisar, ele pode entrar de volante, de primeiro volante, de segundo volante. Até de ponta de lança ele pode entrar. Agora, é a pior geração que a gente tem de lateral da história é essa. Os dois laterais são muito... Não, o Danilo é mais bom. E gosto também de Alexandre. Mas não são... Não Chutou bola na trave e tudo. Não estão no nível do resto. Não, eles não são... Agora, Eu também tenho saudade do... eles não são craques. Um registro que a gente tem que fazer é... Paquetá jogou muito bem sexta-feira. Pois é. Você achou? Eu não achei não, eu também não gosto. Eu achei ele burocrático. Marcou. Sim, mas ele é burocrático. Porque você tem... Lembre-se que está no banco um craque, que é Everton Ribeiro. Que é um cracaço. Bruno Guimarães, que é bom jogador também. Muito bom jogador. E o próprio Rodrigo ficou no banco, o Fred. Eu não botaria Paquetá. Eu sou flamenguista, Paquetá é cria do Flamengo, eu não botaria ele para jogar. Eu também não gostei. Não sei se ele estava cumprindo lá. Ele cumpre a determinação, né? Ele estava cumprindo, Você vai fazer isso. Estava fechando uma coisa. Tira a bola, rouba a bola. Pronto. Ficou claro uma coisa seguinte: Tite tem um time na mão. Ele tem o controle. Ele tem o time na mão. Então, veja só. Ele conseguiu uma coisa que parecia impossível. Neymar cair e não reclamar. Porque Neymar é caçado em campo. Ele não fez nenhuma reclamação durante o jogo inteiro. Ele não reclamou do juiz em nenhum momento. É isso que eu tô falando do juiz. Não é isso. Pois é. Agora me diga uma coisa. Qual será o adversário? Assim, bem, o Brasil foi o primeiro jogo, né? O segundo jogo vai ser... Segunda-feira contra a E é Suíça. bom que se diga que Contra na a Suíça. Copa passada a gente empatou com a Suíça de 1-1. É bom que se diga isso. Pois é. É muito retrancada a Suíça. O jogo de Copa do Mundo é fogo, né? Mas digamos que eu acho que o Brasil passa na primeira fase. Passa. Todo mundo acha isso. O adversário mais perigoso para o Brasil, você acha que é a Espanha? Eu acho que é a Argentina. O Brasil pega do... Argentina e França são os mais perigosos contra o Brasil, na minha opinião. Cruzar, Se a Argentina passar hoje. Se a Argentina passar, ela tem que ganhar. O Uruguai ou outro time grande. A gente pega o Uruguai jogou ontem e o outro time grande. A gente pega O Uruguai jogou mal, Zé. Jogou. Agora a Argentina contra o Brasil, ela cresce sempre. Sempre. Porque aí entra o imponderável, entra a garra deles. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o time que não quer jogar contra o Brasil? Todos crescem contra o Brasil. Não tem um que joga normal. Mas eles gostam de jogar contra o Brasil na final. Se você perguntar, por exemplo, a Alemanha, deixa para a final, não é? No meio do caminho, eu acho,
acho que o Brasil é melhor do que a Argentina. Agora né? eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que ganha? Argentina e México hoje, Espanha e Alemanha amanhã. Eu acho que a Argentina ganha do México. Vai entrar Jogo duro. Se não ganhar, volta. É. Se perder, volta. É. E a Alemanha e Espanha vai ser um jogo dificílimo, porque a Alemanha vai jogar, vai por tudo ou nada, e a Espanha é um timaço. E outra coisa, o técnico da Espanha, que é Luiz Henrique, o que é que ele fez? Ele botou uma equipe jovem, só de menino. Ele tem 2 jogadores de 18 anos, Robert, 2 revelações do Barcelona, que são considerados os melhores jogadores hoje de Foram lá. considerados os melhores no Sub-21. Foi. Eles têm Sub-20. 20 anos. São 2 jogadores. Tem um com 18. É. Tem um com 18 que fez um gol no jogo passado. Do 7-0 ele fez tal um de gol. Gavi. O número 8, Gavi, é. O 8. É um timaço e que recuperou o tic-tac, como ele chama, aquele toque que foi criado lá por Guardiola. 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 Fala Pepe em Guardiola. Pepe Guardiola. Fala em Guardiola, uma frustração minha, Zé. Há alguns anos, Guardiola manifestou o desejo de dirigir a seleção brasileira. E tinha um presidente da CBF, imbecil, quase todos foram, mas tinha um imbecil maior, esse foi até para os Estados Unidos, que ficou preso lá, acho que foi esse. Disse, nós não precisamos de técnico de Guardiola, nós temos técnicos bons no Brasil. Olha que coisa, cara maluco. A gente podia estar ganhando todos os campeonatos aí. Guardiola é o melhor técnico do mundo, Você disparado. precisa ver o vídeo que Guardiola fala sobre Romário. Rapaz. Você já viu o Guardiola falando sobre o 4-3-3 de 70? Você já assistiu? Não. Tem um vídeo no YouTube, veja. Agora, ele é fã do time de 82, 70 também. 70 e ele jogou com o Romário. Rapaz, ele falando de Romário é brincadeira. É brincadeira. Eu acho bom porque eu não assisto esse campeonato inglês, Eu assisto tudo. esse campeonato alemão. Eu vejo, ou vejo os brasileiros, que pra mim não tem ninguém comparado ao nível do futebol dos atletas brasileiros. Ô José, o Brasil, veja que coisa louca. O Brasil O mais caro do mundo é o inglês. Eu não vejo. é também não, mas tem uma coisa. Você vê a seleção brasileira. Rapaz, na seleção brasileira são reservas. Pedro, Antony, Fabinho. Gabriel Jesus, Fabinho, você olha assim, Rodrigo. Massa. Rodrigo é titular do Real Madrid. É reserva na seleção brasileira, rapaz. Jânio, vamos acabar com essa conversa. Tem 2 jogadores que ficaram no Brasil que jogavam em qualquer seleção da Europa. João do Flamengo, esse João João Gomes. e André do Fluminense jogariam em qualquer seleção. E outra coisa também, eu acho que foi um erro de título não ter levado Gabigol. Porque Gabigol, além de ser bom jogador, ele tem uma virtude. Ele é o cara que... Uma oferta muito grande também. Né? Hein? Era. Uma oferta de cara. Mas Gabigol é quem incendeu o time. Ele que, por exemplo, quando chega na Copa do Mundo, é motivação, é garra. E Gabigol faz isso no Flamengo, a gente sabe. Quando chega na final, o cracaço, a gente sabe que o craque do Flamengo, o maior craque de todos, é a Arrascaeta. Mas na final, o mais importante é Gabigol. Agora, Todos com o Gabigol. o que eu acho- Agora é boçal. Mas ele fora é simples. Mas ele, eu vi a entrevista dele agora. Assisti uma entrevista dele O agora. flamenguista doente. Jenner, Faz gol, pronto. ô Jenner, você falou do Uruguai. Como é que o treinador do Uruguai mantém a Rascaeta no É banco? um idiota. Rapaz, Maluco não pode. esse cara. Não Quem pode. é substituir a Arrascaeta no Uruguai? Ele Não, é qualquer um. Ele não botou um sei cara que lá, o nome, menino. Não, botou... Vober, o Uruguai não jogou nada e empatou. E a Rascaeta no banco. O técnico Ele não usa a Arrascaeta. não botou. Olha, o craque do Eu pensava que ele tivesse até machucado por negócio daquela doença do público, mas tá bem. O craque do Uruguai chama-se Valverde, que joga no Real Madrid. É, que é do meio um campo. bom jogador. Bom jogador, é. Agora, o craque mesmo é a Rascaeta. Rascaeta no banco, eu fico olhando assim. Você falou de levar a Gabigol, eu levaria um jogador do Flamengo, porque pra mim futebol é momento. O momento de Rodinei É muito bom. é muito bom. Muito bom. E comparado com com Daniel Alves, Não dá pra comparar. Se você botou, como você falou aí, França e Brasil com Daniel de lateral direito, a gente leva um chocolate de Mbappé que Ave Maria. Mbappé, quando Mas ele... ainda diz que o adversário mais perigoso que o Brasil tem é a Argentina. Você concorda com isso? Não. A Argentina, se Messi jogar, aí ela é. Contra o Brasil, todos jogam. A Argentina. Todos os argentinos, eles botam sangue pela boca. Agora, eu também sou muito dessa opinião. 2 times, o Flamengo tá péssimo. O Fluminense tá no auge lá. E vai jogar Flamengo e Fluminense. É duro. É muito difícil ter uma goleada. É duro. E vice-versa. Rafael, É vice-versa, a mesma coisa. outra pra você. Maradona jogou mais do que Messi umas 5 vezes. Porque Maradona vestia a camisa da Argentina, coisa que Messi não faz. Maradona foi genial. Deu um título à Argentina. Messi já Eu vi foi- Maradona jogar e Messi vi Messi já jogar ao jogou. vivo. Eu vi os dois jogarem e eu vi Zico. Zé, eu assisti um jogo Boca Juniors e River Plate na Bomboneira.
É uma das coisas mais lindas do mundo. E eu assisti um Real Madrid e Barcelona no campo do Real Madrid, com no Santiago Ronaldinho Bernabéu. Gaúcho em campo? Não, com Messi, com Iniesta, com Xavi, do outro lado no Real Madrid com Ronaldo Zidane. com o Cristiano Ronaldo, o time todo completo. Nunca, 2012, nunca vi um negócio daquele. Então você fica com aquelas lembranças que você não esquece. A Messi, inegavelmente, é um senhor jogador. Mas ele não tinha o espetáculo cênico de Maradona. Porque Maradona pegava a bola e driblava. Assim, o bicho, esse Sim. bicho. Maradona era polêmico. Não, é assim, ó. Tá. É de lado que ele. Tá. Eu acho Messi um jogador excepcional, mas Maradona era mais cênico. Maradona driblava para um lado, driblava para o outro, dava Maradona passe, fazia era um tudo. espetáculo, rapaz. Maradona era genial. Agora, uma frustração, Robert. Maluco também, né? Maluco, morreu cedo, né? cedo. Frustrou todo Droga, mundo, envolveu-se com droga e tal. Não conseguiu sair da droga. Não conseguiu. E engordou, e aí fez redução e não sei o que. Aquele negócio Olha, mexeu pra com ser ele. normal, ganhando o que ganha, a fama que tem, eu só conheci 3. Pelé, Zico e Ayrton Senna. Não, hoje a maioria. Não, todos eles. Todos eles. Pelé, não, grande. Pelé, Ayrton Senna e Zico. Porque não E Ronaldo Fenômeno. E Zinedine Zidane. Não, tem muito. Tem muitos. Romário é meio desmanteladozinho, mas mesmo assim é. nunca bebeu. Não. Romário nunca bebeu. Não, mas É de todo sentido, assim. sei, não. Desliga aí, Zé. Não, eu não sei botar, não. Se você souber. Então desliga. Eu não sei nem ligar ali e botar no silencioso. Rapaz, hoje em dia, Zé, os jogadores de futebol, eles têm uma assessoria profissional, quase sempre. Então, todos eles são controlados, são contidos. Você pega os grandes craques, o mundo tem muitos jogadores bons, né? É, agora aqui pra nós. E tá jogando agora, não sei nem quanto é que tá o resultado. Mas o cara, Lewandowski, que ser o melhor jogador do mundo. Rapaz, isso Duas vezes. Isso é uma piada de Duas mau vezes. gosto. Tá Isso é ouvindo? uma piada de mau Duas gosto. vezes. É uma piada de mau gosto. É porque joga na Europa, Zé. Se ele jogasse aqui, ele não seria nunca. Então, Gênio, eu não participo desse mundo. Por isso que eu vivo em casa. Eu vim aqui porque o Valdo me convidou. Porque esse mundo não me agrada, rapaz. Lewandowski, ser o melhor do mundo, você tá me chamando de que não vi Alberi jogar, que não vi Vasconcelos jogar, que não vi Elcio jogar. Porque, para mim, o craque é quem dá o drible. É quem desmoraliza o adversário. E esses caras não desmoralizam. Zinedine Zidane na Copa pegou, deu um banho Cracaço. no Ronaldo Fenômeno. Cracaço. Deu um banho de Ronaldo ficou cura. rindo pra ele. Ronaldo ficou rindo. Esse aqui é o craque. Zico desmoralizava o time todinho adversário. Aí eu vi uma de Zica agora, que ele contando, que eu morri de rir. Toda quinta-feira ele conta uma história legal, né? né? Que tava jogando, não sei que era contra o Botafogo, contra o Vasco, e ele foi bater uma falta. Driblou tal, né? Porrada em Zico. Zico caiu, ele não era muito de reclamar, não, né? O estilo dele era diferente de Neymar e tal. Aí ele levantou e foi bater a falta. E os caras sabiam que era um perigo aquela merda. Era meio gol. Era goleiro com medo, era dirigente com medo, era torcida adversária com medo, era tudo, né? Aí o cara chegou pra desmoralizar Zico, deu uma dedada em Zico. Foi um cara do Cobreloa, não, do Colo-Colo. Foi um jogador do Mário Soto, do Cobreloa. Do Colo-Colo. Foi. Na decisão. Deu uma dedada em Zico, aí Zico... Era no jogo de ida da final da Libertadores. Foram 2 jogos. Deu aquela raiva, aquela Foi. coisa, ele se controlou, que ele sempre foi um cara muito controlado. Aí olhou pro cara e disse, ei, depois do jogo me dê seu telefone. Nesse jogo. Uma figuraça, É um né? equilíbrio emocional, né? É um negócio terrível. Desestabilizou o cara, né? Paulo César Carpegiani foi um grande jogador de Grande futebol. jogador, verdade. E foi o treinador do Flamengo. Durante o título. Durante o título, no Mundial. Nesse jogo que Mário Soto ficou fazendo graça no jogo, ele botou Anselmo, um centroavante Deu um murro do nele. Ceará, para dar um murro nele. Anselmo deu um murro e foi expulso. Deu murro e foi expulso. Final do Deu um jogo. murro em quem? E Mário Souto, esse zagueiro. Esse que tava batendo em Zico. Aí Paulo César era mafioso. Chamou o Anselmo. Tá Você vivo, vai- viu, Zé? Você vai entrar só para dar um murro. Você no vai entrar e cara. vai dar um murro nesse cara aí. Ele Aí entrou, Anselmo deu um Anselmo, murro e foi expulso. centroavante. Deu uma bomba. O Souto deu uma pancada nele. Foi. Ele revidou e deu um murro no cara. Hoje é complicado, porque hoje o campo tem muitas câmeras, né? Você não pode fazer qualquer tipo de coisa. Agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham que essa Copa do Mundo é a Copa em que os times estão mais iguais, há quase que uma estruturação semelhante? E com um detalhe,
todos os jogadores em forma, não tem ninguém fora de forma não, porque a temporada europeia está começando agora. Além dos times serem iguais, os jogadores estão bem condicionados. Rapaz, não tem ninguém em final de temporada não. De novo. Sabe por quê? Sim. Eu vi dos jogos, eu vi quase todos os jogos que eu estava com Covid quinta-feira porque eu fui liberado. O time bom mesmo que eu vi jogar foi Espanha, show. Brasil e Inglaterra, né? E França. Brasil e França. França. Esses times até agora são diferenciados. Mas aí muito diferente dos outros. Mas aí a Inglaterra contra os Estados Unidos ontem, já, por exemplo, a mim frustrou. Porque eu pensava que a Inglaterra ia vencer. E não venceu. O que é que acontece, Valber? A gente jamais imaginaria que um time como a Argentina, favorita para ganhar a Copa, iria perder para a Arábia Saudita. O time da Arábia Saudita é muito bom. Não, é não. Estava jogando contra a Polônia agora, dando um show. Não é um time bom, Zé. Quem tá ganhando isso? A Polônia estava ganhando de 1-0. Tava? Tava. Rafael me disse que a Polônia fez um gol. Não foi, Gatão? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, veja só. A maior parte dos jogos que a gente olha, você vê que os times que têm menos tradição estão endurecendo. O jogo do Brasil mesmo. Não, o futebol no mundo tá mais semelhante, mais parecido. Não, aí é outra coisa. Aí eu concordo com você. Aí o talento... Há diferença grande, pelo menos que eu vi. Aí porque você pega, é o seguinte, você tem 4 seleções, 5 que são diferentes, mas você pega o Brasil. O Brasil tem Vinícius Júnior que desequilibra qualquer jogo. Tem o Neymar que desequilibra qualquer jogo e pode desequilibrar a qualquer instante. Tem outros, o próprio Rodrigo, que é bom jogador, e vários jogadores do Brasil. E aí você pega, você vê assim, a Argentina, Messi pode desequilibrar a qualquer momento. Não aconteceu no jogo passado. No primeiro tempo eles desequilibraram. A Argentina fez 4-0 no primeiro tempo, um gol de pênalti que Messi bateu e fez, 3 gols anulados. Valber, o VAR dessa Copa é um negócio impressionante, porque é um fiapo, né? E a Argentina tinha feito 4-0 no primeiro tempo. Perdeu, acho que até isso pode ter desestabilizado um pouco o time. Pela perda de... Pela você fazer 4 gols e perder 3 anulados. Pode ter psicologicamente abalado, uma coisa não, se Messi jogar, a Argentina disputa o título. Disputa. Mas ele joga. Se ele não jogar. Ele não jogar bem, a Argentina é um time comum. Mas pra ele jogar, tem que ter jogador bom do lado dele. Então, pronto, é um time comum. Sem Messi, vai perder para a Arábia Saudita 2-1 de virada. Fulano ganhou a Copa só. Não existe, não. Não ganha só, não. Não ganha só. Ainda quando eu estava vindo para cá, Rafael me disse. Rafael estava me perguntando. Papai, se pudesse ter um jogo entre a seleção atual com a seleção de 2002, qual era melhor? Eu digo que em 2002 tinha 3 gênios, que eram Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno. Essa agora tem Neymar. Essa daqui tem um conjunto na minha opinião, mais sólido do que o da outra. Não, verdade. O futebol evolui. Agora, o time de 2002 era um timaço. Era um timaço. Porque tinha 3 jogadores diferenciados. 3 gênios, né? Outro tipo de futebol. É. Não é como cada dia vai ficar mais diferente. O futebol é muito corrido, estão mais preparados. Muito disputado, taticamente construído de forma diferente. Tinham 2 bons laterais. Que a gente estava reclamando aqui. Um time de 70. Pois é. Agora, se você botar aquele time de 70, você vê como era lento aquele time. Vai jogar hoje, o cara cansado no mesmo coisa. Gerson não aguentar jogar 15 minutos com esse menino hoje. Um lateral desses hoje. Proteção física, treinamento, desenvolver a musculatura, de ter mais fôlego. Fogo. O lateral da seleção brasileira hoje, ele corre 12, 14 quilômetros por jogo. Olha aí. Por jogo. Jefferson, Zé Dias, corria quanto, assim? Diga aí. Ele não corria. Ele não corria. Fumava 2 cigarros no vestiário. Ele não corria. Não corria. Ele andava. Quem corria era a bola. Quem corria era a bola. Ele andava. Jairzinho corria e Rivelino corria. Agora, eu acho arretado as comparações que fazem com o Pelé. Não dá pra comparar. É criminoso. Não dá pra comparar. É criminoso. Quem viu o Pelé jogar sabe que não dá pra comparar. Pelé jogou 4 Copas, tem filme, ganhou 3. Ele jogou 1.200. Vou dar um vídeo, vou dar um filme. Ele fez 1.200 gols. Aí tem um vídeo que eu vi aí, os caras mostram os gols que são feitos hoje. Ele já fazia nos anos 60 e 70. Ô, Zé, fazia gol de todo tempo. Eu fiz um comentário e depois me arrependi. Eu disse lá na rádio, eu digo, olha, o gol do Pombo, de Richarlison, é um dos gols mais bonitos, não apenas dessa Copa, como da história do futebol. Da história do futebol. Aí eu me lembrei que Pelé na Suécia fez um gol dentro da pequena área, dando um lençol, um banho de cuia, como a gente chamava. E qual era a idade de 17 anos. Ele deu um lençol dentro da pequena área, isso não existe, né? Ele deu, passou do lado. Aí eu tava comentando agora, falando com
com uma publicitária ontem, conversando com ela falando sobre o futebol brasileiro, e eu explicando a ela, aí eu disse a ela, olha, quase tudo que tem de inovação no futebol do mundo foi o Brasil que fez. Quem foi que inventou a bicicleta? Foi Leônidas da Silva. Quem foi que fez a folha seca? Foi Didi. Quem foi que fez a lambreta pela primeira vez? Ainda dão folha seca hoje? Não sei mais. Hoje, a bola acho que não permite, não. A bola não dá, não. Dá não. Porque é muito... mudou a bola? A bola, o vento leva. A bola hoje ela não tem mais. Ela é mais leve. Ela é mais leve. É todo material, tipo. Mas o drible da lambreta, por exemplo, que consagrou-se e que por conta disso o Neymar já levou pancada, o mundo criticou o Neymar, porque ele deu uma lambreta, e Vinícius Júnior também, que deu um dia desse. Deu na Argentina, o cara deu uma porrada de Vinícius Júnior, quase estourando no meio. O elástico criado por Rivelino é uma jogada consagrada, que Rivelino fazia, que Romário fazia, que Ronaldo Fenômeno fazia, e que o Neymar faz. É característica de futebol de salão. Futebol de salão, verdade. Pois é. Então, as grandes jogadas, quase todas, foram para campo por jogadores brasileiros. Porque nós sempre tivemos os melhores. Ô Zé, me perguntaram ontem, por que é que fica... Porque tem gente que fica aqui, tem jornalista aqui, não vou citar nome não, aqui no Rio Grande do Norte, que é o tempo inteiro detonando o Brasil. Diz que o Brasil é como se fosse a seleção do Senegal. É verdade. Não, de Angola, isso me de incomoda. Moçambique, Isso me incomoda né? muito. Olha, Valdo, eu vou dizer uma coisa. Você que torce pelo Alecrim. Quando a Holanda surgiu em 74... Da Islândia, da Finlândia, a seleção da Finlândia, igualzinha do Brasil. Já pensou o negócio? Loucura. Quando a Holanda surgiu em 74, só 4 anos depois do timaço do Brasil de 70, e a Holanda revolucionou o mundo, eu afirmo aqui peremptoriamente. Eu vi Vasconcelos no Alecrim ser moderno. O futebol que Vasconcelos... sempre dando, né? Voltou agora, depois de 6 anos e tal. Subiu agora, Alecrim. Alecrim assim, O futebol de Vasconcelos era moderno demais, rapaz. Vasconcelos saiu daqui para morar no Chile, foi pro Náutico, depois Foi Chile. pro Náutico, foi pro Palmeiras, pro lugar de Ademir da Guia, foi pro Internacional e foi pro Chile. Foi pro Chile, né? Aí ele mora no Chile hoje, mas jogou bola demais. O que eu queria dizer é o seguinte, os jogadores brasileiros, eles são muito diferenciados. Diferente demais. Então, o fato de um jornalista ou de um cara que opina, um comentarista qualquer... Eu acho que isso é mais politicamente, mais ideologicamente, que não pode. Só pode ser Se o cara doença. for analisar tecnicamente Não dá. a qualidade do jogador brasileiro de futebol, é um negócio pesado. Tem fase ruim? Tem. Tem, qualquer um tem. Tudo tem. Em tudo na vida. Tudo na vida pode ter. Agora, porra. Ô, Valber, o José Dias, o brasileiro gosta de odiar seus ídolos, né? É verdade, Tom Jobim dizia isso. Rapaz, é um negócio impressionante, porque veja só, eu vi tanto... Os brasileiros são queridos demais. Pois é, mas pra maior parte. Mas é uma parte que não gosta. Vou dar exemplo. Tem uma parte do Brasil. Eu tenho um conhecido meu. Complexo de vira-lata. Nelson Dini dizia isso. Tem uma parte do. Eu tenho um amigo meus que criticam o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Rapaz, não tenho o que criticar de Pelé. O Pelé foi aquilo. Ele marcou a história. Pelé é um cara genial. Como jogador e tudo. Genial, outra coisa. Como homem também. E simples. Mas aí é outra coisa. Outra coisa. Futebol. E Pelé era humilde, simples. Eu já encontrei com o Pelé num restaurante em São Paulo uma vez. E fiquei querendo falar com ele, fiquei com vergonha. Não vou. A gente fica meio inibido, né? Porque a gente é daqui, né? O povo mais desinibido. Aí eu fui. Ele falou comigo rindo, brincou. Nesse aspecto, ele é excepcional. Uma vez pegou um voo, parou em Recife. Estávamos eu e Gutica, casado com Mônica. E ele sentou do lado de Gutica, né? Ele estava na executiva, naquele tempo tinha executiva, né? Nos voos nacionais. Voos domésticos. Aí o negão dormiu, né? E aí descobriram no avião que Pelé estava lá, porque ele foi outro para entrar no avião, né? Até porque eu acho que questão de segurança já tinha aquele negócio, porque é famoso demais, né? Meu amigo, no meio do voo, começou o burburinho. Acabou o sono dele, porque não teve mais condição de dormir. Atendeu todo mundo. Ele é simpático. Deu autógrafo a metade do avião, conversou, bateu papo, ele não reclamou um minuto, não ficou com vontade de dar um minuto. Zero. Eu vi esse negócio. Meu pai era diretor do ABC e o Santos ia jogar com o ABC aqui. Eu, claro, fui pro Hotel Internacional do Rei Mago.
para ver Pelé. Ninguém chamava ele de Pelé, chamava fui de também. rei. Eu fui também, filho. Eu peguei um Foi? autógrafo É, na beira da piscina. Aí eu na beira da. Ele sentado, os pés amarelo embaixo e preto em cima e amarelo embaixo. Aí eu peguei e pedi um autógrafo a ele. Ele botou Edson igual a Pelé. Eu agradeci. Meio assim. Aí a turma que estava do lado de fora, todo mundo, me chamaram para eu me dar papel para ele dar autógrafo. Eu não vim com menos de 60 papéis. Ele assinou todos, olhou para mim e disse: se tiver mais, pode trazer. Então por isso que ele era. Olha, eu tive com o Zico. Você sabe que esse negócio de Pelé aqui no Rei Mar tem uma história que é boa com Antônio Guedes Barbeiro. Você Sim. sabe dessa história? Não sei não. Sabe não? Olha, ligaram, passaram um trote. Eu não vou dizer o nome dos caras que passaram o trote porque deixa eu falar. Mas passaram o trote para Antônio Guedes. Aí disse: Antônio, não foi com Pelé, não. Não, Confundiu? Foi com Geisel. Ah, sacou Ernesto Geisel. É o presidente. Foi engraçado. Ali no Hotel Reimar, quem recebia? Todo mundo. claro. Né? Geisel, presidente da República. Então, o andar todinho, a segurança do Brasil sempre foi muito boa. As pessoas pensam que não são, mas o Brasil tem grande expertise de segurança e autoridade. Aí, Antônio Guedes, lá no seu local de trabalho, na barbearia, né? Foi uma alegação do Antônio Guedes, que é o coronel fulano tal. Tudo bem, queria que o senhor amanhã estivesse lá às 8 horas da manhã, em ponto, não pode atrasar um minuto, não pode passar um minuto. Ditadura no Brasil, gás, aquele jeito dele imponente, né? O senhor vai entrar no Hotel do Magos com a maletinha, você vai fazer, e o senhor não pode dizer a ninguém, senhor Antônio Guedes, não pode dizer a ninguém. O senhor vai fazer a barba e o cabelo do presidente Ernesto Geisel. O general está esperando lá, 8 horas em ponto, não pode atrasar nada. O senhor chega lá e se identifica lá, faca na navalha. Certo. Aí o Antônio Guedes chegou lá. Bom dia. Faca na navalha. Os seguranças pegaram o Antônio Guedes. Toinho. Pegaram o Antônio Guedes. Navalha o quê? Ele disse: o presidente não, o presidente está esperando o quê? Você quer matar o presidente? Tiraram, tomaram com ele todo. Que risco. Governador. Que risco. Ligue para todo mundo. Aí ele implorou, os caras ligaram para não sei quem era o governador, não sei se era Lavoura. Aí liga e diz: não, esse é meu barbeiro, homem. Isso deve ter sido um trote que passou pra ele. Não, homem bom. Mas já pensou um negócio desse? Mas esse negócio das expressões brasileiras, as celebridades brasileiras, por exemplo, Ayrton Senna não é unanimidade. Né? As pessoas, gente que não gostava de Ayrton Senna, que ainda hoje tem gente que critica, e Senna era genial e simples. Eu tive com Senna 2 vezes. Eu tive com Zico. Zico vai inaugurar aqui o Centro de Futebol Zico, que foi feito por Metterlink Rego, junto com Henrique Procópio, e que Maurício Metterlink participava também. E Zico veio para cá. E aí ele disse: organizem a fila, que eu fico aqui o tempo que for preciso. E levei meus 2 filhos. Eu levei Daniel, fiz foto com ele, fiz uma série de coisas. Ele deve ter passado lá, no mínimo, umas 5 horas sentado. Simples. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O brasileiro não tem razão para não amar seus ídolos. Porque os nossos ídolos, eles em geral, eles são muito bacanas, eles são simples, e eles são modestos, são humildes, eles conversam, eles são acessíveis. Eu tive com o Emerson Fittipaldi, por exemplo, figuraça. Você teve com o Fittipaldi, Valber? Nunca tive. Figuraça, simpaticíssimo, Fittipaldi. Então, estou falando de expressões mundiais, né? Ficaram famosos pelo mundo afora. Agora, o Brasil gosta disso, né? Então, acho que Neymar. Tem Neymar... uma frase que um amigo meu botou aqui um grupo aí, Brasília lá, discutindo, sabe esse negócio do Neymar? Sim. Aí ele disse: olha, eu sou da tese de João Saldanha. Aí o cara falou: qual é a tese de João Saldanha que você quer inventar aqui? Não é inventar não, a declaração dele pode procurar aí. Ele disse: olha, eu não convoco o jogador para casar com minha filha, não. Eu convoco o jogador para jogar futebol e para ganhar partida. É bom demais. Agora você quer que o jogador seja o quê? É. Um ser humano puro, acima de qualquer suspeita, né? Jogador de futebol, como qualquer outra pessoa. É médico, não sei o que. Agora... Eu vou ao médico, ele é bom médico, é o que ele quis dizer, né? Perfeito. Eu contrato um engenheiro porque ele é um bom engenheiro, eu quero saber o que ele vai... Perfeito. Agora, eu sou louco pro Neymar, adoro o Neymar, acho ele... Também adorei gosto. gente dizer que ele é o melhor na atualidade. Agora, Richard, como posição política... Aí outra coisa. Que posição da porra? A favor da vacina, a favor do SUS,
A favor dos oxigênio lá de Manaus, ele deu dinheiro, pagou oxigênio. Então ele tem atitude, é diferente. Uma vasta obra social. Você viu que o Neto também pagou oxigênio? Craque Qual Neto. Neto? Craque Neto, pagou também. O Neto que foi do Corinthians. O Neto que tem programa de televisão na Band. Ele pagou eu também. acho engraçado, Neto. E eu acho que ele criou um personagem. É um personagem. Aí ele diz os absurdos. Diz aquela- Não é exagero. É como Milton Neves. Milton Neves é um personagem. Mexe com todo mundo, aí tira onda, não sei o que e tal. Mas é porque a televisão, as pessoas acham que a televisão é a reprodução das pessoas. E não é, né? Não é. É personagem, muitas vezes é personagem. Agora sobre televisão, só um óbvio. O maior filme que eu assisti na minha vida foi O Alto da Compadecida. Espetacular. Com João Grilo e o outro personagem, como é que eu não estou lembrado. Eu volto a compartilhar Agora, na na novela da Globo, tem um tal de Timbó, em Mar do Sertão. Bom demais. Ave Maria, é do nível de João Grilo e do outro lá. Que maravilha, que maravilha. Você falou em televisão, eu queria fazer assim, eu sou noveleiro, aí eu queria Você fazer também assim. entende de telenovela, como você entende de futebol e de música? Eu acho Pantanal uma novela extraordinária. Acho Mar do Sertão muito boa. E estou assistindo Chocolate com Pimenta e o Rei do Gado. Eu assisto Mas toda. você diz que quem entende mais de futebol e de música no Brasil é você. Não, Também de eu, telenovela. eu nunca disse. Agora eu acho a produção da telenovela brasileira um negócio do primeiro mundo. Você nunca diz de telenovela, então, mas de futebol e de Não, música. nunca disse. Nunca Eu vou dizer disse, uma coisa pra não. vocês, eu não assisto uma novela. Ave Maria, vejo nada. bom demais. Não, né? O Brasil é espetacular e é premiado e reconhecido mundialmente. Quando o Cristal foi cantar na Globo, no programa especial de Alceu Valença, estava passando o Caminho das Índias. Eu conheci a cidade cenográfica, eu enlouqueci. É bonito demais. Não existe não aquilo, rapaz. Os caras fizeram o Rio Tigres num espaço que quando aparecia na televisão, parecia que você estava na Índia, rapaz. Tá vendo? Voltando pro futebol. Vamos cada um dar o seu palpite. Quem vai pra final com o Brasil? Porque nós três aqui somos apaixonados Não, pelo Brasil. eu acho que o time da Espanha, pelo que jogou até agora, apesar de ter jogado Cruza com o contra a Brasil Costa antes ou Rica, só não no cruza final? não. Certo. Eu acho que a Espanha tem futebol bonito para chegar à final. Agora, a França. Se chega é outra coisa. Se chega é como o Brasil. Ganhar é outra história. Ganhar é difícil demais, rapaz. A Bélgica frustrou, né, Zé, no primeiro jogo, né? Frustrou no primeiro e frustrou no segundo. A Dinamarca Eu- também, né? Na Dinamarca também. Eu me nego a dar essa sugestão pelo seguinte: eu fico com medo que dê uma zebra o Brasil não vá para final. Pelo amor de Deus. Aí vai ser uma frustração danada. Eu Como quero- 82, você quer a frustração maior que Pô, 82? 82, Eu acho que a gente- timaço, que aquela massa, é. coisa maravilhosa em campo, aquele... Cheia de craque a seleção. magia, né? Um negócio, um espetáculo ao Brasil. Aí você vai perto. Agora o bom. Pra danada da França. Pois é. Agora o bom é o. Da Itália, não? Agora o Tem bom. dois foi Não, da Itália. Itália, não foi? Que não era melhor do que o Brasil. Ganhou por 3-2. Agora o Que foi bom. aquele Paulo Rossi. Paulo Rossi morreu até o ano passado. morreu, foi. Né? Que era um grande jogador. Era o grande jogador, o melhor deles. O bom momento do Brasil hoje é porque o E a Brasil. Riva lá do ponto esquerdo, que era muito bom também da O Itália. Brasil está dividido e hoje a seleção está conseguindo reunir o Brasil. Eu Isso falei é também, bacana. isso é legal. Isso é bacana. Zé, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu ando na praia todos os fins de semana e eu tenho uma quantidade grande de bonés. Eu tenho um boné do Chile, de Portugal, da Espanha, de Amsterdã, do Brasil, não sei o quê. E eu gosto de trocar, eu vou andando botando os bonés. Há 4 meses, 5 meses, eu fui 2 vezes, eu estava usando o boné lá, e aí 2 vezes com o boné do Brasil. E foram 2, não foi agressão, mas foi, digamos assim, provocado. E eu, É porque virou... Né? ficou um negócio chato demais, né? Uma parte da política brasileira, uma tendência, mais liderada pelo atual presidente, se apossou dos símbolos nacionais como se fosse de uma parte do Brasil. Mas é um negócio terrível. A seleção, se o Brasil for campeão, e já está fazendo isso, se ele passar para as quartas de final, ele está resgatando isso. É verdade. A seleção brasileira está resgatando a camisa Verdade. amarela e a bandeira está dizendo Tá todo "Essa mundo aqui usando." Pertence a 215 milhões de brasileiros. O futebol. É de todo o mundo, está futebol- devolvendo isso. O Né? futebol que serviu na ditadura para, entre aspas, apoiar a ditadura, hoje está o contrário. A ditadura se utilizou do Se time. utilizou né? do time. Historicamente, a ditadura se Também utiliza, né? torcendo e Ah, tal. é, Mas tá mesmo, mundo isso. mesmo a esquerda que estava no cacete, né? A ditadura de direita, a ditadura militar, dentro das cadeias e tudo, todos torcendo
Né? Todos que eu estou dizendo é a maioria, 95% torcendo peraí. Já naquele tempo, cara. Agora, naquele tempo, pior ainda, né? Porque o cara tava levando cacete. Quer ficar ali fora? E dizer, não, aqui é futebol, vou torcer pelo Brasil, pô. Que conversa é essa? Né? Então, eu acho que eu torço demais que o Brasil vença, porque uma das coisas que vai acontecer é ele devolver esse símbolo da Claro. A gente tem uma perspectiva de harmonização do país a partir de uma vitória da seleção É brasileira. verdade, é verdade. Tem os símbolos nacionais, Os né? símbolos foram... O Brasil, Eu não comprei uma camisa da seleção com vergonha. Diga aí, eu que tenho merda. várias. Eu tenho de todas as cores. Tenho camisa da seleção brasileira amarela, verde, azul. Eu Comprei comprei... uma do Flamengo, verde e amarela, que é um negócio Aí não vamos falar. O ABC fez. Você é ABCdista? O ABC tem a camisa. Não vamos falar de Tem uma- Flamengo e Fluminense, Escute. porque os últimos resultados, vocês não batem nem a Não, inclusive os chuteira. títulos também. Os títulos do Fluminense. Não, nem se compara. O Fluminense acabou de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora eu da achei América. bacana. Ganhou 12 títulos eu nos últimos achei, 3 anos. eu achei bacana, foi Germancano ter ido à Copa com a mulher e o filho. Eu achei Até que da bacana. Argentina não ter Rapaz, essa levado Argentina ele. não convocar o cara. Cara, maior artilheiro O do cara faz Brasil. gol, viu? Aquele cara só me lembra, sabe de quem? De Icário. O Icário, Zé. Sabe qual é a idade dele, Icário, Voga? Alecrim. Sabe por que ele não foi Começou convocado? a nível- Falta, Icário. Quem batia falta melhor, Zé, no seu... Não, Icário. Icário ou Zico? Não, Zico com uma leve vantagem. Rapaz, eu vi cada falta de Icário. Não sei quem é, não, não vi, não sei quem é, não. Goleiro do ABC, que era um goleiro bacana. Erivan eu conheci, era amigo Meu do meu amigo, pai. ele me lembra no Jornal Martins, ele botando as mãos pra pegar a bola, ele não pegava. Erivan era- Ricardo só sabia bater falta, não fazia gol, né? É como o João Galego jogou um Erivan era- campeonato no ABC, Alberi se viu a ele fez 13 gols, no outro ano ele foi jogar no Ferroviário, fez um gol. Icário jogou no Alecrim e João Galego no ABC. Pronto. Vamos voltar pro Campeonato Mundial, né? Pra Copa do Mundo. É. Acho que Tá lá é. terminando aqui, né, Cleber? Eu acho que lá é um Tá pouco melhor. terminando aqui, vamos... Vamos fazer umas perguntas básicas, né? Quem você acha que vai ser considerado o melhor jogador do mundo na Copa? O melhor jogador da Copa? Eu acho Neymar ou Vinícius Júnior. Você, Valber. Eu acho que é Mbappé. Se ele continuar jogando como eu vi aquele primeiro jogo, é uma máquina aquele cara. É novo, tem uma garra, dribla bem. É, raçudo, Ele é né? raçudo, ele vai pra cima. Ele é um pouco egoísta, assim, mas todo artilheiro é assim. É. A maioria, né? A maioria, eu acho, né? Ele é candidato. Agora, Vinícius Júnior é craque, Neymar é craque. Tem um bocado de craque aí nessa Copa. Muito, muito craque. É, eu acho que eu tô com o Zé. Eu acho que vai ser Neymar, o nome da Copa. Rapaz, a mensagem que ele botou ontem no Twitter, foi Twitter, eu acho, reclamando, ele falando sobre a contusão dele, a frustração dele. Se Deus quiser, eu vou voltar. Ele já pagou, ele já perdeu, assim, pra disputa de craque, ele vai perder 2 jogos já. É, talvez ele perca só o primeiro, ali, Informações para segunda-feira. os senhores. Polônia 2-0, um gol de Lewandowski. É, marcou pela primeira vez. Esse Lewandowski, eu sei Hein? que você tem esse negócio, mas é um craque esse cara, viu, Zé? Peraí, quem foi que fez o primeiro gol da Polônia, Rafael? Zelinski. Eu vi aqui, mas não sei dizer o nome não, tá certo. Zelinski, ele é... Parede Zelinski, Zelinski, né? Do Arnaldo, é verdade. Zelinski joga em qual time do mundo? Sabe não, porque são muitos. Mas então, a gente falou sobre os jogadores. Rafael, quem você acha que vai ser o melhor jogador da Copa do Mundo? Que se a Inglaterra continuar com aquele resultado do primeiro jogo, eu acho que o Harry Kane consegue ser. Harry Kane. Olha Harry aí. Kane é da Inglaterra, né? Inglaterra, centroavante inglês, bom jogador. Muito bom. É, ele joga fora da área, porque o centroavante tradicional normalmente fica dentro da área porque é fazedor de gol. Mas ele joga atrás, ele arma, ele distribui, ele Se a lança. França cair, se o Brasil cair, porque acha. É, claro, se cair aí não faz. Aí é difícil. Agora, se esses times Forem até lá atrás, até o por final. mérito, assim, por talento que eu vi, eu acho que Brasil, França e Espanha deram uma disparada. Eu Assim, também acho, estão um pouco acima. os três aí, acima da média, acima da Também média. acho. Todos os três. E a Espanha, Não não, jogando bonito a Espanha. mas não tem um super craque. É, não tem um craque. Não tem. E jogou... Que a Inglaterra tem, que a Argentina Ô, tem, Gênio, que o Brasil e tem, é que bom a Espanha tem, e a é França bom, tem. E é bom que se diga, vai pegar um grande adversário amanhã, que é a Alemanha, porque ele jogou com um time frágil, que é a Costa Rica. Foi. É bom ver o desempenho Mas- amanhã. Amanhã vamos ver. E a Argentina, Zé? A Argentina. Se Messi jogar, a Argentina... Fora Messi, tem algum craque? na Não, Argentina? não tem não. Mas tem bons jogadores. Bom jogador, Muito agora bons jogadores. craque não. Não, super craque não tem não. O problema é que Messi é um super craque, mas Messi tem 35 anos. É. A gente tem que considerar o seguinte, o cara de 35 anos está jogando num campo em que a maior parte tem 22, 23, 21. Não é brincadeira, não. É uma diferença muito grande de idade, é de velocidade, de ritmo de jogo. Ele é craque.
Ele é craque, sem dúvida. Mas ele não tem mais a condição física para disputar com um cara que tem 12, 15 anos a menos do que ele. É muito difícil. E preparado. Preparado. Que é o caso, por exemplo, do Extremamente preparado. Mbappé. Os caras são umas máquinas. Você vê a velocidade do Mbappé? É um negócio impressionante. O próprio Vinícius Júnior. Ave Maria, Vinícius é... Vinícius bota a bola na frente e ninguém pega. Eu acho uma vantagem de Vinícius Júnior sobre Mbappé, porque Vinícius dribla. Vinícius é melhor jogador, é mais Muito craque. É mais melhor jogador. Mbappé, Mas não tem a malícia do drible. Ele dribla, mas não tem a malícia. Ele não tem a malícia daquele toque que o Vinícius deu. Não, ele não dá um elástico. Eu nunca vi ele dar um elástico. Eu nunca vi ele fazer uma carretilha. Ele não tem a malícia do drible. Eu chamei de agora de outro nome. Eu tô chamando agora de Mbappé carretilha. tem a força. A força é com ele. Ele é forte. E eu fiquei preocupado se Mbappé pegar Daniel Alves. É um passeio. Eu também disse, ele tem um motor de polpa. Uma coisa que eu ia dizer é o seguinte: eu li ontem de madrugada, depois que o jogo do Brasil foi na quinta, quando eu acordei ontem, sexta de madrugada, eu fui ler os jornais da Alemanha, porque haviam criticado a seleção brasileira, fizeram uma crítica injusta a Neymar por conta de um calção, com a besteira. Que ele botou uma estrela lá. Aí eu fui ver. Aí eu li 3 jornais. Um dos jornais de lá dizia o seguinte: finalmente parece que no Brasil surge o sucessor de Ronaldo Fenômeno. Comparando com o Pombo. Ronaldo Fenômeno não vai ter um sucessor porque ele era genial. Não. Ele era acima da média. Aparecer igual a ele é difícil, né? Mas Ele aparece. Ele fez 8 gols na Copa de 2002. 8 gols. Não é brincadeira, não. E outra coisa, jogava muito, driblava para os dois lados, chutava com as 2 pernas. Era um gênio, era um genial, né? Um cara que Romário elogia. Porque Romário não elogia ninguém, né, Zé? E perguntar, quem foi melhor, você ou Messi? Dentro da área eu. Messi é bom, fora da área. Dentro da área sou eu. Agora, sobre Ronaldo, ele não... Ronaldo, ele parou. Ele parou assim e disse, esse é craque. E aí puxou a sardinha para esse. Jogando nós dois juntos, o Brasil nunca perdeu uma partida. Ele não fica por baixo, não. Meus amigos, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de Zé Dias Júnior, de Gena Tinoco. Conversamos aqui sobre diversos assuntos, sobre a Copa. E daqui para o final, se o Brasil chegar na final, nós 3 vamos estar aqui de novo, vamos assumir esse compromisso. Aí a gente vai analisar tudo, vai ver o que disse aqui e vai contar outras histórias. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo sábado com o Ponto de Encontro.